A suplementação de proteínas é uma das estratégias fundamentais para evitar a sarcopenia. Você sabe como fazer essa suplementação de forma correta? Sarcopenia é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o nutricionista Gabriel Loureiro Martins. Ele é pós-graduado em Nutrição Clínica Aplicada ao Envelhecimento pela FAPES, mestre em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, nutricionista clínico em São Paulo, autor de diversos capítulos de livros de nutrição, pesquisador na área de suplementação nutricional, nutrição esportiva e nutrição clínica, e palestrante e professor de pós-graduação. Gabriel, que prazer te receber no programa. Prazer é tudo meu, viu, Deilis? Agradeço a Performance também pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Muito feliz de termos esta oportunidade. E recentemente, você publicou um artigo sobre estratégias de prevenção da sarcopenia. Inclusive, até citando uma das referências que você colocou na OMS, que mostra que nos próximos anos, até 2025, a gente vai ter um aumento de 38% no número de pessoas acima de 65 anos. Então, certamente é um tema que a gente precisa conversar com muito mais frequência, né? Então, vamos do início. O que é efetivamente a sarcopenia? Bom, Deilis, está correta. A gente está tendo um evento global de aumento das pessoas idosas, da população idosa, e no Brasil isso também acaba se repetindo. A gente tem cada vez mais as pessoas vivendo mais, menos pessoas nascendo, e acaba entrando em pauta na ciência. A gente tem isso na nutrição também, questões como, beleza, a população está aumentando o tempo de vida, mas como é que é essa qualidade em vida, na terceira idade, no envelhecimento? E acaba surgindo os estudos relacionados à sarcopenia. E a sarcopenia, o próprio nome sarcopenia, ela vem do grego, né? Alguns autores colocam como pobreza de carne, mas ao pé da letra, sarx significa carne, em grego, e penia é perda. Então seria perda da carne, perda da massa muscular. Esse termo, ele foi feito nada mais, nada menos do que para caracterizar um evento que é a perda progressiva da massa e da função muscular com o passar dos anos. Esse evento, ele tende a começar a ocorrer a partir dos 30 anos de idade, mas na terceira idade, 60 anos para cima, ele acaba se intensificando, não necessariamente só a idade cronológica, é o fator determinante, mas é um fator condicionante para a gente conseguir, de fato, desenvolver e ter essa perda de massa, função, e por isso que é importante no envelhecimento, principalmente 30 anos para cima, terceira idade, a gente ficar de olho no tecido muscular, na função desse tecido, para a gente tentar prevenir ou tentar amenizar essa perda que naturalmente ocorre no envelhecimento. Nossa, fantástico. Eu não conhecia a origem certinha da palavra e o próprio nome já entrega tudo, né? Dá pra gente ver o que vai acontecer já pelo próprio nome. Que notícia triste, né? Tudo que acontece a partir dos 30 anos. E, Gabriel, quais são os mecanismos por trás da sarcopenia? Tá, a gente tem vários mecanismos. Se eu ficasse aqui falando para vocês todos eles de uma forma muito minuciosa, eu ficaria um bom tempo, até porque existem várias discussões de qual que seria o mecanismo, quais são aqueles mecanismos que de fato
são mais importantes na sarcopenia, mas, de modo geral, a gente tem que um dos mecanismos principais está relacionado com a via emitória, uma via anabólica importante, principalmente para o anabolismo das células musculares, que quando a gente entra no processo de sarcopenia, acaba sendo uma via prejudicada, digamos assim. Então, as células musculares, elas acabam tendo menos capacidade, ou uma capacidade menor, digamos assim, de conseguir crescer, ter o seu anabolismo, e por ter essa capacidade menor, a tendência é que quando a gente tem aqueles períodos de catabolismo, de redução das células musculares, acabam afetando mais o indivíduo com uma maior idade quando comparado ao jovem. E isso pode ser uma parte importante da perda da massa muscular que caracterizaria a sarcopenia. Logicamente, tem vias inflamatórias que também estão sendo muito estudadas, né? Essas vias inflamatórias, elas podem sim influenciar também a perda de massa muscular, porque elas acabam suprimindo também as vias anabólicas. Então é meio que uma cascata. Tanto a via anabólica estando prejudicada por conta do envelhecimento, de fato, do ganhar de idades com o passar do tempo, como também a gente ter esse efeito inflamatório maior e essas vias inflamatórias também atrapalhando o tecido muscular a se desenvolver, a se nutrir, a conseguir se manter de uma forma satisfatória. Perfeito. E aí, assim, só na gente escutar um pouquinho desses mecanismos, fica até bem claro algumas das causas principais, né? Envelhecimento, certamente é uma que já é natural, faz parte do processo. Pelo que você está citando, o sedentarismo, claramente é uma causa importante. Mas quais são as outras causas, então, envolvidas com a sarcopenia? Legal, Deile. Você falou algumas delas, que são as mais clássicas, que a gente sabe que no envelhecimento acaba acontecendo. Um ponto importante é que a sarcopenia, se a gente vai ver o tipo de fibra muscular, o tipo de músculo que acaba sendo mais prejudicado, atingindo principalmente as fibras musculares do tipo 2, que são fibras musculares relacionadas ao exercício de força e potência. Então, quando a gente vai ficando mais velho, idoso, ele acaba muitas vezes tendo dificuldade para levantar da cadeira, acaba muitas vezes tendo dificuldade de levantar objetos um pouquinho mais pesados. E aí a gente tem, fazendo esse paralelo com o envelhecimento que você me perguntou e os fatores que estão relacionados com a sarcopenia, a gente tem inclusive posto fatores que estão relacionados com o envelhecimento, são esperados, a gente não consegue driblar, eles vão acontecer, e tem os fatores que podem ser evitados, podem ser driblados. Dos que não podem ser driblados, a gente tem um aumento da disfunção mitocondrial, que as mitocôndrias elas vão ficando mais velhas, naturalmente elas não funcionam da mesma forma como o indivíduo jovem tem as suas mitocôndrias funcionando. Com o envelhecimento também, a gente tem um aumento das espécies reativas de oxigênio, que o sistema imunológico acaba proporcionando isso. Então, o indivíduo idoso, naturalmente, ele vai ter um aumento maior do que os jovens. E aí, quando a gente pensa dos fatores que a gente poderia, logicamente, tentar evitar ao longo do envelhecimento, a gente tem o sedentarismo. A gente tem muito certo que o sedentarismo, a forma da gente medir isso, são os passos diários dessa pessoa. Então, indivíduos que realizam menos de 4.000 passos por dia, e no consultório, se a gente monitora isso, é muito comum, mulher pós-menopausada, por exemplo, ter menos de 4.000 passos diários. O desuso, então, se o idoso, porventura, ele tem alguma queda ou ele quebra algum osso, ele naturalmente vai utilizar menos aquela musculatura ela tende a atrofiar, tende a diminuir o seu diâmetro, né? A gente também tem a má nutrição, então o consumo proteico baixo, ou quem nunca viu aquele idoso que tem uma inapetência orgânica, então, não sei a sua família deles, mas a minha tem idoso assim, que chega no jantar, não quer jantar, fala que não precisa, já está saciado, fez um lanche da tarde caprichado, mas muitas vezes não tem um aporte proteico adequado, esse idoso fica um longo período sem consumir proteína. A gente também tem o déficit calórico. Se esse indivíduo está num balanço calórico negativo, a chance dele perder tecido, tanto gorduroso quanto músculo, é maior. Se ele tiver alguma doença de base, também pode afetar, porque ele acaba ficando com um estado crônico de inflamação maior, como, por exemplo, diabetes,
a obesidade, que ele acaba tendo um percentual de gordura maior, essa gordura acaba liberando algumas substâncias inflamatórias para o tecido, interleucina 6, TNF-alfa, NF-kappa-beta, por exemplo. E a gente tem também fatores que podem ser tanto farmacológicos para o idoso, como também o tabagismo e o consumo de álcool de uma forma crônica, que acaba prejudicando também o tecido muscular, inibindo vias anabólicas. Na parte do exemplo farmacológico, o mais comum são os glicocorticoides, que acabam atrapalhando muito o anabolismo muscular e até favorecendo um pouquinho a perda desse tecido. Então, todos esses fatores, e são vários, por isso que a gente tem que ficar muito de olho na sarcopenia, impactam negativamente o tecido muscular. Entendi, realmente extremamente multifatorial. E quais são as consequências disso? Tá, as consequências da sarcopenia. Isso. Basicamente, o indivíduo ele acaba tendo uma atrofia do seu músculo, acaba perdendo a função que seria tanto a força quanto a potência, e muitas vezes o indivíduo ele acaba não percebendo o que está acontecendo, ou porque o peso perdido de músculo ele é preenchido por gordura, não necessariamente isso tem que acontecer, mas é um evento que acaba acontecendo até por conta do sedentarismo, do desuso, de uma nutrição não balanceada. E aí esse indivíduo, ele acaba só percebendo isso se ele passa com um profissional ou se ele acaba ficando muito magro, muito debilitado. A gente tem uma curva, isso é muito, muito interessante, os principais jornais, The Lancet, Nature, acaba colocando isso, que o indivíduo, ele acaba ao longo do envelhecimento, primeiro perdendo potência e força, que muitas vezes ele não presta atenção, né? Será que ele está demorando para levantar da cadeira? Como é que ele está com relação a levantamento de objetos mais pesados? E por último, quando realmente já aconteceu toda a perda de funcionalidade, ele perde a massa muscular e talvez ele comece a perceber alguma coisa. Então, quando o indivíduo perdeu o tecido muscular, já é um desfecho muito tardio, já muita coisa aconteceu aqui. E ao perder o tecido muscular, ele acaba ficando com um estado, né, pró-inflamatório, muitas vezes com a gordura aumentada maior, e aumenta o risco de queda. E se o idoso tiver uma queda e vir a quebrar um osso, por exemplo, aí a gente tem um evento agudo que acentua ainda mais a sarcopenia e a roda da perda de gordura, perda de massa muscular, desculpa, acaba se intensificando, porque ele quebra um osso, fica imobilizado, começa a andar menos ou utilizar menos esse tecido muscular e acaba ficando mais sedentário, com menos estímulo. Exato, é uma roda que se nutre e do ponto de vista negativo. Então, esses são pontos que não necessariamente estão relacionados com a idade. O indivíduo ele pode quebrar um osso, por exemplo, qualquer fase da vida dele, e que são pontos de atenção, porque se não tiver o suporte adequado para ele, de fato, se recuperar e voltar à atividade física, é um ponto agudo que vai definir ou vai intensificar essa sarcopenia, deixando o indivíduo cada vez menos autônomo, mais dependente, e ele conseguir fazer, de fato, menos atividades ao longo do dia. Então, é um ponto muito negativo, que a gente sabe que quanto mais massa muscular a gente tem no envelhecimento, melhor, mais autonomia, mais saúde o idoso tende a apresentar. Gabriel, e esse é um ponto muito interessante, porque assim, a sarcopenia ela está muito relacionada naturalmente com o envelhecimento, com toda essa perda de função que acontece normalmente no envelhecimento. Mas muitos dos fatores que você colocou, né, que são causas, estão acontecendo muito hoje, inclusive no jovem. A gente vê casos de sarcopenia nas pessoas jovens? Olha, eu vou te falar que no consultório, quando a gente faz a análise de bioimpedância ou até de dobras, tem sido mais comum a gente ver casos de sarcopenia precoce. Então, a gente já conseguir ver claramente uma sarcopenia em indivíduos de 30 anos, até um pouco antes, às vezes, por conta do alto grau de sedentarismo, a baixa atividade física e também uma dieta totalmente desbalanceada. Então, os indivíduos. Lógico, a gente tem uma parte da população que está atenta com isso, que tem se alimentado muito bem, mas eu diria que não é a população como um todo. A gente tem lacunas aqui ainda, que eu acredito que mais para frente trará ou irá refletir uma população que, sim, pode viver um período mais longo. Só que qual que é a qualidade dessa vida
jogando, lógico, as luzes para a sarcopenia, que é, sim, uma condição limitante, que a pessoa acaba perdendo funcionalidade, acaba perdendo autonomia durante o envelhecimento. Perfeito. Isso é fundamental. E aí, pensando então, desde esse indivíduo jovem que precisa mudar a vida para evitar a sarcopenia, como a partir dos 30 ou dos 40, ou de qualquer idade que a pessoa perceba que é necessário tomar os cuidados. Quais são então as estratégias para prevenir a sarcopenia? Perfeito. Esse artigo que você citou no início da nossa conversa, deles, eu brinco que foi um presente, eu consegui produzi esse artigo junto com os colaboradores, os meus colegas da Universidade de São Paulo, e a gente publicou ele no dia 23 de dezembro de 2021. Eu brinco até que foi um presente de Natal, né? Foi na véspera do Natal que a gente teve o aceite, e a gente falou um pouquinho sobre essas variáveis, o que é importante para o profissional de saúde se atentar na prática clínica e também para o indivíduo que quer envelhecer bem, quer evitar a sarcopenia, se atentar e tentar colocar em prática no dia a dia. Então, a gente dividiu isso em 6 pontos principais, tá? Esses pontos eles podem ser ramificados em mais subdivisões, mas eu diria que são 6 pontos principais, e a gente tem tanto o consumo proteico diário, a gente ter esse consumo proteico diário satisfatório, pensando num valor referencial para a proteção da massa muscular. A gente também tem o fracionamento, não adianta nada a gente concentrar muito essa proteína num momento só, porque durante o dia a gente tem períodos de estímulo de massa muscular e de degradação. Se a gente tiver um estímulo muito grande, ou concentrar muita proteína num horário só, a gente tem um máximo que nosso corpo consegue aproveitar, que nosso tecido muscular consegue aproveitar para agregar. A gente acaba tendo esse máximo, não aproveitaria o potencial daquela proteína toda consumida, e a gente ficaria um tempo maior, provavelmente por não ter fome, sem consumir proteína, e aqui a degradação ocorreria. Então, no final do dia, a gente estaria num balanço nitrogenado, que é um balanço proteico, negativo no nosso corpo. Tá? Então, a distribuição também é interessante, pensando uma distribuição aí entre, no mínimo, 3, mas o ideal seria entre 4 e 6 refeições ao longo do dia. Tá? A gente também tem o balanço energético, não adianta nada eu ter o aporte proteico, mas o idoso, ele precisar no dia a dia dele de 1.500 calorias, ele consumir 600, ele vai ter uma perda muscular aqui. Então, o ideal seria ele ficar ou no balanço energético neutro, o que ele gasta igual ao que ele está consumindo, tá? Ou se não, no balanço energético positivo, pensando em ganho de massa muscular para evitar a sarcopenia, tá? Então a gente teria esse cenário pro idoso, principalmente para aquele idoso que é mais sarcopênico, já está na sarcopenia, para a gente não ter risco de ter perda de massa muscular nesse processo. Também é importante o treinamento. A gente sabe que o treinamento com peso, o treinamento resistido, ele estimula o músculo a fazer mais síntese proteica muscular, a agregar mais tecido, a crescer de fato, tá? Então, tentar ter esse estímulo de treinamento de peso é importante. É importante, lógico, o idoso, ele realizar esse treinamento com um personal, com um profissional qualificado. O indivíduo mais jovem também de tentar realizar e criar esse hábito desde jovem, para não precisar fazer uma condição de sarcopenia, já conseguir preservar sua força, sua potência, e até ter mais facilidade para fazer esse treinamento resistido. Fora isso, reduzir comportamento sedentário, porque o treinamento resistido a gente coloca no mínimo 2 vezes por semana, que é o que os estudos mostram que já teria um impacto positivo para quem não faz nada ou para quem quer manter a massa muscular. Mas fora isso, o indivíduo não adianta nada ele realizar 2 vezes por semana e todos os outros dias ficar sedentário, não fazer nenhum tipo de exercício, não se movimentar. Então aqui entraria os passos diários sendo importantes. A gente tem muito bem definido que 10.000 passos por dia seria excelente, o indivíduo já sairia do comportamento sedentário, seria um indivíduo ativo, só que a gente sabe que 10.000 na prática, para quem às vezes faz 1.000, 2.000, e é comum a gente pegar a mulher pós-menopausada fazendo isso, é um objetivo muito distante. Na literatura, o que a gente tem? Que até 4.000 é considerado sedentário, tem os malefícios, aumenta o risco de resistência à insulina, inflamação crônica de baixo grau, e aí tem uma lacuna. Dos 5 até os 8, será que tem algum efeito interessante? Para algumas pessoas já é o suficiente, para outras não, e acima de 10 todo mundo responde bem, por isso que a gente coloca o 10 como filtro. Num primeiro momento, eu sempre coloco um objetivo de 6.000 passos, 8, para não assustar a pessoa, com
aumentos graduais. Então, acho isso muito interessante também para a pessoa tentar estimular ou controlar por aplicativo de celular ou por smartwatch. De alguma forma, a gente tentar controlar isso. Tem aplicativos gratuitos que dá para colocar no celular, a pessoa consegue monitorar. E, por fim, tem uma diversidade de micro-organismos interessantes na microbiota do indivíduo. Então, muitas vezes, se o indivíduo ele consome frutas, verduras, ele acaba tendo também o exercício físico que modula a microbiota favoravelmente e consome fibras, ele consegue ter uma diversidade maior e, ao ter uma diversidade da microbiota maior, a gente tende a ter indivíduos com um menor grau também de sarcopenia. Essa parte é a parte da literatura mais nova, mais polêmica, tá? Mas a gente tem que algumas cepas específicas, como por exemplo, lactobacilos, podem estar relacionados a vias anabólicas também no tecido muscular. Seria um eixo intestino-músculo, é um campo da ciência um pouquinho mais novo, mas a gente coloca também como um campo importante do indivíduo jovem ou do idoso se atentar, pensando numa saúde e pensando na saúde muscular também ao longo dos anos. Nossa, fantástico! Deu uma bela aula aqui agora. Gabriel, muitíssimo obrigada por compartilhar seu conhecimento. Fiquem aí que já já voltamos com a Nutri Responde. Gabriel, no bloco anterior, a gente falou bastante sobre a sarcopenia, os seus mecanismos e algumas das estratégias para prevenir. E uma delas que você ressaltou bastante é o aporte proteico, né? A importância do consumo de proteína para evitar a sarcopenia. Então, hoje na Nutri Responde vamos explorar um pouquinho melhor como fazer esse aporte, essa suplementação de proteína para ter a maior resposta de síntese proteica muscular. Então, vamos começar pela dose. Qual é a dosagem recomendada? Maravilha. Esse campo da ciência acho que é um campo que tanto a medicina quanto a nutrição e a educação física está muito interessado e tem estudado, produzido muito nas últimas décadas. E a gente vou começar com o posicionamento das grandes instituições, falando principalmente para a proteína direcionada a indivíduo fisicamente ativo, ao adulto, e a particularidade que, ao meu ver, o idoso tem, e que é interessante quando a gente pensa na população idosa ou na população que está com sarcopenia, a gente aplicar, porque é uma pequena correção, mas eu acho importante por conta da característica de ser uma população com inflamação crônica de baixo grau, do tecido muscular ser um ponto sensível e de interesse clínico para a gente cuidar, né, acompanhar. Quando a gente pensa no posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que é uma das maiores sociedades internacionais na área da nutrição e também da medicina esportiva, eles acabam colocando que um aporte proteico diário seria de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso dia. Então, um indivíduo, por exemplo, de 70 quilos, consumiria até 140 gramas de proteína por dia. Isso seria um aporte proteico interessante para esse indivíduo, sendo esse indivíduo um indivíduo saudável, que faz exercício, e não a população idosa. Quando a gente vê os estudos com indivíduos saudáveis adultos, a gente tem que até 1,6, para a maioria dos indivíduos, a gente tem uma resposta muito interessante no ganho de massa muscular. Então, até 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso,
praticamente todo mundo tende a ter um benefício na massa muscular, e aí a gente acaba tendo algumas diferenças do 1,6 para 2, de indivíduo para indivíduo, ou dependendo da condição, ou dependendo da fonte proteica que esse indivíduo acaba consumindo, e aí ele acaba se posicionando dessa forma. Pro idoso, a gente acaba tendo essa resistência à síntese proteica, a resistência anabólica, digamos assim, e por natureza, o estímulo tem que ser um pouquinho mais potente, ou as bandas de estímulo são um pouquinho diferentes. No estudo que a gente publicou, em vez de pegar essa banda de 1,4 a 2, a gente se baseou nos estudos em idosos, que acabam colocando uma banda de 1,6 até 2, mas principalmente uma banda de 1,6 a 1,8, levando em consideração que muitas vezes o idoso tem um pouco mais de resistência anabólica, então ele precisa de um estímulo proteico, e aqui a qualidade da proteína é importante, para conseguir fazer de fato uma síntese proteica numa magnitude similar ao indivíduo jovem. Então eu diria que para o idoso, de 1,6 a 2, mas principalmente focando de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilograma de peso dia, seria uma quantidade de proteína total interessante. Perfeito. E você já até começou a tocar no próximo ponto que eu quero te perguntar, que é essa qualidade da proteína. Quais são as características relevantes para a gente identificar essa qualidade? Legal. Os estudos com qualidade de proteína, eles estão muito em alta hoje em dia, porque a gente tem diversas proteínas no mercado, né? Então, qual que, de fato, é a melhor e por que é a melhor? O que que impacta? Quais são as variáveis interessantes? E a gente tem essa discussão muito em alta, principalmente por conta da alta do vegetarianismo, veganismo. Será que as proteínas vegetais também são interessantes? E aí nessa discussão, a gente considera sempre o mesmo aporte proteico entre diferentes proteínas. Porque se a gente fizer alteração no aporte proteico total, a gente consegue, até nas proteínas vegetais e nas animais, ter uma síntese proteica similar. Mas a gente utiliza quantidades de proteínas diferentes, tá? Isso é um ponto importante, porque às vezes a pessoa acha que um vegano não conseguiria ter massa muscular, ou aumentaria o risco de ter alguma perda de massa muscular, e é questão do ajuste proteico, e é por isso que é importante, de fato, essa população ter um acompanhamento de um profissional qualificado para isso. Então, quando a gente pensa na qualidade, tem vários pontos que a gente pode discutir, né, mas tem três principais que é meio que um consenso que eles são importantes. O primeiro seria a capacidade dessa proteína fornecer, para o indivíduo que a consome, aminoácido essencial. Então, tem que ter os aminoácidos essenciais, todos. Então, a gente tem alguns aminoácidos que são essenciais e, por serem essenciais, nosso corpo não produz. A gente tem que obter da alimentação. Uma boa proteína, uma proteína de alta qualidade, ela fornece isso para o nosso corpo, porque se a gente não tiver todos os aminoácidos, os essenciais e os não essenciais, a gente não consegue realizar a síntese proteica, agregar ao tecido muscular, como desfecho final, de uma forma satisfatória. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é a proteína também oferecer um teor de leucina, que é um aminoácido essencial, mas é o aminoácido essencial. É aquele que sozinho, quando os estudos testam um aminoácido, doses de aminoácidos isolados, é aquele que mais se estimula a síntese proteica muscular e que, por consequência, espera-se que seja aquele que mais estimulará também o ganho de massa muscular. Então, a gente tem que uma boa proteína deva oferecer, numa dosagem ali entregue, né, entre 3 e 6 gramas de leucina. Terá leucina e terá esse teor aqui de leucina. Tem autores que colocam, se for um fracionamento maior, que pode ser a partir de 2 gramas de leucina, tá? Então a gente tem um range aí de 2 a 6 gramas de leucina como um valor interessante. E por último, é ter uma digestibilidade boa, porque não adianta nada ter muito aminoácido essencial, ter muita leucina, mas o indivíduo demorar para digerir, e esse aminoácido ele vai ser disponibilizado no sangue muito lentamente. Então o estímulo ele nunca vai ser muito grande, porque não vai ter aquele pool de aminoácidos, aquela quantidade de aminoácidos no sangue, que vai ser capaz de estimular a síntese proteica numa magnitude alta. Então, isso também é importante. Se a proteína entregue ela for de digestibilidade menor, muito provavelmente a qualidade, o efeito disso no tecido muscular também será menor.
A gente tem esses 3 pilares, são os principais. Nossa, excelente, excelente. E levando em consideração até esses pilares, então, qual seria o tipo de proteína mais indicado até para satisfazer todas essas condições? Legal. A gente tem que eu diria até que é a única proteína. A gente tem umas que chegam perto, que está em discussão, será que bate, será que é parecido? Mas a única proteína que ela tem uma rápida digestibilidade, um alto pool de aminoácidos essenciais e uma alta concentração de leucina é o whey protein, que é a proteína concentrada do soro do leite. Ela pode ser ofertada em outras formas, pode ser a proteína isolada do soro do leite, que é ainda mais puro o seu teor de proteína. Pode ser a proteína hidrolisada do soro do leite, que ela acaba sendo de uma digestão ainda mais fácil, para quem porventura tem alguma limitação, algum problema digestivo, acaba sendo mais facilitado. E o whey protein, ele atualmente é consenso que é a única proteína que é de fácil digestão, tem um alto pool de aminoácidos essenciais e também uma alta concentração de leucina. A gente tem outras, vou dar um exemplo aqui, que é até muito comparado na literatura, que é a proteína da soja. Ela também tem um alto teor de leucina, ela também tem um alto teor de aminoácidos essenciais, só que a digestibilidade é um pouquinho menor. Então tem alguns trabalhos que acabam comparando, eu até trouxe esse dado para vocês que eu acho interessante, uma dose de 21 gramas de whey protein, concentrado, um bom whey protein, com uma dose de 30 gramas de proteína de soja. E quando essa dose ela fica entregue dessa forma, 20 com 30, não tá igual a dosagem, tá? E a proteína também é um pouco diferente, 20 gramas de whey ofertando 19 gramas de proteína, por exemplo. E 30 gramas de proteína de soja ofertando 26 gramas de proteína, ambas com as mesmas quantidades de leucina, a gente acaba tendo um resultado similar na síntese proteica muscular. Mas se a gente pega 30 gramas de whey e 30 gramas de soja, o whey acaba tendo um resultado na síntese proteica muscular superior e acaba sendo uma proteína mais interessante, porque numa mesma gramagem, numa mesma unidade de medida, ele acaba tendo uma digestibilidade melhor e também um pool de aminoácidos essenciais um pouquinho maior. Ai, perfeito. Não é à toa que o whey é o queridinho da nutrição esportiva, né? Ele nunca vai perder esse lugar. Além das muitas outras funções benéficas que ele tem, inclusive fica aqui meu convite para vocês voltarem a assistirem a alguns dos programas em que a gente fala especificamente sobre whey. Com o Valentim Magalhães, a gente tem um deles. E, Gabriel, e essa distribuição ao longo do dia? Porque a gente cobriu já, então, a quantidade total, a gente cobriu quais são as características dessa proteína, qual é a melhor proteína para fazer isso. Então, a distribuição, como é que fica? Olha, com relação à distribuição, um ponto importante também, eu brinco que quando a gente pensa na sarcopenia, a gente tem alguns degraus. O primeiro é o aporte calórico, não pode estar em déficit. O segundo é a proteína diária consumida, tem que bater essa proteína diária. O terceiro é a qualidade dessa proteína e o quarto é o fracionamento. Não adianta nada você respeitar todos os outros e você não ter um fracionamento correto, que você acaba comprometendo de fato esse resultado, a proteção do tecido muscular com relação à sarcopenia. Quando a gente pensa no fracionamento, a gente tem um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva colocando que seria interessante fracionar a cada 3 e 4 horas. Se a gente pensar para o indivíduo que, teoricamente, dorme 8 horas, a gente teria aqui 16 horas ao longo do dia, seriam 4 refeições, pensando em 4 horas de fracionamento, de 4 a 5 refeições. Esse posicionamento é para adultos. E quando a gente vê esse posicionamento e alguns outros trabalhos publicados também com a população idosa, pensando no fracionamento por refeição, a gente tem que acabar tendo uma variação de 0,2 a 0,3 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição. Então, seria mais ou menos esse fracionamento. Por conta de ter essa variação de 0,2 a 0,3, acabam colocando 0,25 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição para adultos. Idosos, a gente tende a ter aquela resistência anabólica. Então, a gente também precisaria ter um ajuste. E a banda do idoso acaba sendo até uma banda maior e, lógico, com mais proteína por refeição.
Quando a gente olha essa banda, no idoso, a gente tem que os estudos mostram de 0,25 a 0,6 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição. Como o idoso ele tende a ter essa inapetência orgânica, tende a ter essa dificuldade de consumir muita proteína no jantar, a gente considera hoje, inclusive no artigo que eu pude publicar com os colaboradores da Universidade de São Paulo, que seria interessante fracionar entre 3 e 4 refeições. Se o idoso ele consome 2, começa com 3, se o idoso consome 3, começa com 3, mas ajustando já a proteína de forma correta e tentando migrar para 4 no dia, que eu acho que seria interessante, que é o de jejum, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E aí esse aporte proteico por refeição variar de 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso até 0,6 gramas de proteína por quilograma de peso. Se o idoso realizar 3 refeições, você vai priorizar 0,6 gramas de proteína por quilograma de peso, porque ele tem um fracionamento menor. Se ele realiza 4 refeições proteicas, aí você pode colocar 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição, que eu acho que vai ser interessante para esse idoso e a literatura mostra que melhora, né, o anabolismo muscular, diminuindo o risco dele vir a desenvolver sarcopenia, ainda mais se ele não tiver um comportamento sedentário e se ele realizar exercício resistido com peso ao menos 2 vezes por semana. Fantástico, fantástico, assino embaixo. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada, você deu uma bela aula aqui de sarcopenia. Deles, eu que agradeço o convite de vocês, da Performance, agradeço o Diego também por ele estar aqui, por eu ter essa oportunidade, fico muito contente que eu puder colaborar e passar para vocês da ciência que eu faço, do que eu vivencio também no consultório, com certeza eu farei. Pode ter certeza que teremos outras. E para vocês que nos assistem, muito obrigada, curtam, compartilhem, com muito carinho da Nutri, a gente se vê!